Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia para todo mundo. Para quem é a primeira vez por aqui, eu sou a Flávia, Safira 25. Desenvolvo esse negócio com a Patrícia, minha mãe, minha sócia. Estamos aí há 5 anos nessa jornada maravilhosa e desafiadora. E hoje a gente tem o prazer de trazer para a gente, para conversar, para mostrar um pouco do trabalho que ela faz, contar a história dela, né? Falo que as histórias inspiram, elas são um exemplo, é a história que move a gente aqui, são argumentos de objeção, você nunca vai ser capaz de conectar 100% com a história do seu prospecto, quanto maior o número de histórias que você conhecer, melhor para você, melhor para o seu negócio. E hoje a gente trouxe uma Safira 25 super inspiradora, ela não é da nossa linha, da linha que a gente está acostumado a interagir, né, da linha do Fernando Fabiano, ela vem ali do Safira Elite do Bruno Badia, que é um querido, um parceiro, uma pessoa que eu gosto muito, e ela vai contar para a gente um pouco da história dela, da jornada dela de 4 anos de Junesse. Gente, tem muita coisa, a gente, né, já se encontra, rola uma empatia, a gente já troca bastante nos eventos, mas vou entrar profundamente na história dela junto com vocês. Já sei que tem muita coisa para a gente conhecer, e aí, então, seja muito bem-vinda, Lili, bom dia, já botei você de co-host, consegue liberar seu áudio? Sim, sim. Bom dia, bom dia. Obrigada por ter aceito o convite, viu? Tenho certeza que Imagina, eu essa que manhã vai agradeço o ser prazer estar aqui. incrível. Então, vamos começar. Então, vamos lá. Lili, quem é Lili antes de Junesse, antes desse turbilhão aparecer na sua vida? Como estava o seu momento de vida? Tá ótimo, vamos lá. Bom, primeiro, mega prazer estar aqui, né? Que nosso dia seja extraordinário, né? Nessa quarta-feira aí. E vamos lá. Meu nome é Liliana Santoro, né? Na verdade, eu boto Lili ali, mas é Liliana Santoro. Eu tenho 40 anos, né? Sou casada, tenho 2 filhos, um de 4 e um de 9. E quem era Liliana antes do Junesse, né? Antes da Junesse, eu estava vivendo um furacão, literalmente. Eu sou assistente social de formação, até um mês e meio de atuação, eu parei, deixei de trabalhar como assistente social porque quis mesmo, né, por conta de me dedicar mais para o Dinesse, há um mês e meio atrás, mas quando eu comecei no projeto, eu nem estava trabalhando como assistente social. Eu estava num momento muito desafiador. Meu marido é engenheiro mecânico, trabalhou 18 anos numa única empresa, na Queiroz Galvão, e na época do Lava Jato, acho que vocês vão lembrar. Muitas pessoas foram desligadas e ele acabou saindo também. Então, nesse desligamento, não tinha como retornar no mercado de trabalho, visto que a gente realmente não tinha vagas, né? Não tinha, as empresas não estavam contratando, estavam quebrando, né? Na grande maioria, e proibidas de pegar novos contratos. Então, a gente resolveu empreender, só que de forma tradicional. E aí a gente abriu um restaurante no Recreio dos Bandeirantes, que é o bairro que eu moro, né? Hoje, né? Aliás, eu nem morava nesse bairro, eu morava na Barra da Tijuca. E aí, vocês vão entender o porquê. E aí eu vim abrir esse restaurante, depois dele todo o dinheiro da minha vida, todas as minhas expectativas, as minhas esperanças. Engravidei no mesmo momento que eu abri a loja, eu engravidei alguns meses depois, assim, alguns meses depois, pouquinho, e eu engravidei, na verdade, não era planejado a gravidez, essa parte eu nunca conto, né, porque nunca dá tempo, mas como hoje é para falar da história. Eu havia perdido um bebê, tinha 7 meses antes, e eu imaginei que eu não fosse mais engravidar. Eu tinha um filho, né, e depois dessa gestação que eu perdi, foi bem traumática, e eu achei que eu não fosse mais engravidar, e eu simplesmente deixei para lá. E aí, 7 meses depois, eu acabei engravidando, e não era planejado, porque eu estava acabando de abrir um comércio, né, então você imagina, e um comércio que não era um comércio tradicional, era um restaurante. Então, ele abria 10 da manhã, fechava 5 da manhã, às vezes. Era uma loucura. E era só eu e meu marido, né? Não tínhamos sócios. Então, a gente abriu nesse cenário, né? Eu grávida. Então, passei toda a gestação trabalhando muito, de acordar muito cedo e dormir de madrugada. O meu filho pequeno de 4 anos, às vezes eu levava para o trabalho, saía da creche, levava ele para a loja, ficava lá, às vezes até 1 hora da manhã, ele lá comigo no restaurante. Eu tinha um espaço infantil no restaurante, ele ficava lá, mas óbvio que era muito exaustivo. Algumas vezes deixava na casa da minha sogra, que ela ainda era viva, e ela ficava com ele um pouco. Eu ia lá 1 hora da manhã, de barrigão, pegar ele, botar na barriga, botar no carrinho, levar para a barra, né, dirigindo sozinho, com o bebê e uma criança, né, no caso de 4 aninhos e meio, quase 5 anos.
E assim foi, mais ou menos. Aí depois meu filho nasceu, eu continuei fazendo o trabalho, que era muito exaustivo. A gente não tinha vida, absolutamente zero vida. Sabe o que é vida? Zero vida, totalmente zero vida. Eu e meu marido, a gente nem se via praticamente, porque ele ficava ali full time. Era um estresse muito grande. E quando você abre o seu negócio, você acha que você vai ser dono, e a verdade é que você é muito mais escravo do que dono, né? Você não tem nada de dono, você é totalmente escravo daquilo. Aquilo depende de você, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Depende full time de você, o tempo inteiro, o seu movimento é todo ali voltado para aquilo, a sua vida o tempo inteiro está voltado. Então, o final de semana não existia, porque todos os finais de semana estavam na loja, né? A gente tinha segunda-feira que a gente não abria a loja, e mesmo assim, segunda-feira era o dia que meu marido dormia o dia inteiro, porque ele não dava conta, né? E assim, eu acredito que se a gente tivesse ficado mais um tempo, eu acho que ele tinha tido o piripaque, tinha morrido, porque realmente não dava. Depois de 2 anos, quase 2 anos, não chegou nem a 2 anos, a gente viveu muitos desafios, que as pessoas que nunca abriram comércio não têm noção do que significa ter um negócio próprio. Uma coisa que me apavorou, né? E eu como sou uma pessoa, me considero uma pessoa muito correta, no sentido moral da palavra, eu não sei se vocês sabem, né, mas no comércio a gente tem essa coisa de chega a polícia, de como fala? De molhar a mão do outro, ter que pagar para poder não ser assaltado, ter que pagar para poder o cara ficar ali te vigiando, segurando, e coisas que na minha cabeça, eu falei, como assim? Isso não existe, isso é surreal. Então, eu não fazia parte disso. E por não fazer parte disso, eu sofri muitas reparações, muitas. Isso não dá tempo de contar, né? Já tive o estabelecimento fechado várias vezes pelo pessoal da prefeitura, ou se fazendo da prefeitura, chegar lá e falar, pode parar, pode parar. Eu, como assim? A casa lotada com 200 pessoas levantarem e ir embora no meio de um sábado. Eu passei muitas coisas loucas, que assim, honestamente, falo, onde é que estava meu cérebro, minha cabeça, quando eu raio abri esse negócio? Totalmente nada a ver, né? Eu tive uma grana muito boa que eu poderia ter investido de várias formas, mas a gente aprende com os erros, né? E eu espero que vocês não precisem errar, como eu, para aprender, que vocês aprendam com os meus erros, né? Porque já diz o ditado que o inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio aprende com o erro do outro. Então, que vocês sejam mais sábios do que inteligentes. Sábios, né? Sábios, não sei se tem homem aqui também, Rodrigo. Enfim, e aí, depois de quase 2 anos, depois de todas essas loucuras, a gente sofreu 2 assaltos. E o primeiro assalto, né, foi muito desafiador, porque foi de madrugada, 3 horas da manhã, meu marido fechando a loja, eu em casa com o bebê recém-nascido, né, vejam bem. E ele, lá fechando a loja, 3 horas da manhã, botaram todos os funcionários dentro da loja, limparam a loja inteira, né, todo o nosso estoque, e a gente não tinha estoque em outro lugar, era tudo ali, porque era uma boutique de carnes, então eu tinha 2 frigoríficos, eles limparam, literalmente. Eu vendia só carne nobre, então era tipo, o quilo era 100, 150 reais o quilo de uma carne. Era Chandon, era bebida importada, era cerveja artesanal, era tudo baratinho. Então, ao contrário, eu fizeram limpo ali no negócio. E a primeiro assalto já foi muito traumático. Por quê? Porque ele ia voltar no dia seguinte para trabalhar, né? E aí, como é que ficava a minha cabeça? E ele também, né? Para conseguir trabalhar, com arma na cabeça. Foi muito desafiador. Tudo bem, passou-se o assalto. 3 meses depois, sofremos um novo assalto. E aí, foi muito louco, porque a gente estava começando a respirar, né? Alguns meses antes do primeiro assalto, uma das esqueci o nome, como chama? Uma pessoa da prefeitura, ela cismou com a nossa cara e cismou que a gente tinha que fazer uma obra, Relâmpago. E a gente morreu em 40 mil reais em 15 dias, nessa obra Relâmpago, em dezembro, que era o momento mais louco, né? Então, vocês imaginam o que é isso, sabe? Então, isso foi em dezembro. Em março, a gente teve o primeiro assalto. E depois a gente teve o outro assalto. Então, foi março, não, janeiro, ou fevereiro, sei lá. Nem me lembro direito. Eu sei que depois do primeiro assalto, 3 meses depois, foi o segundo assalto. Só que esse segundo assalto, tinham muitas pessoas na loja, né? A loja estava aberta, era 9h pouca da noite de um domingo, estava cheia, e 2 pessoas foram baleadas. 2 clientes foram baleados. E aí foi para o jornal, foi para a mídia, né?
no mesmo dia, tinha clientes me ligando, Lícia, tá bem, aconteceu alguma coisa? Clientes, amigos, pessoas que moravam, porque Facebook sabe tudo, a internet sabe tudo, né? E aí, amigos que moravam aqui no bairro, né? E nessa ocasião eu ainda morava na Barra da Tijuca. E aí eu falei, como assim? Enfim, 2 pessoas foram baleadas, foi para o jornal. E dali em diante, gente, meu negócio simplesmente quebrou. Ele já vinha com dificuldade de se manter por conta do primeiro assalto, por conta dessa obra do nada, por conta de várias coisas, né? Enfim. Mas isso foi, lógico que foi, como fala, determinante para a gente realmente quebrar, literalmente. E aí, 6 meses depois desse segundo assalto, a loja virou um fantasma, literalmente. Porque quem é que vai para um restaurante que 2 pessoas foram baleadas, sendo muito honesta, né? Nem eu queria ir como dona, imagina a pessoa como cliente, né? Eu tinha que ir porque eu não tinha opção, né? E aí, nesse segundo assalto, foi assim, desesperador, porque eu fiquei sem... O meu faturamento do mês, ele caiu em 70% nesse segundo assalto. E eu não tinha condição de pagar os custos da loja, que eram muito altos. Só de luz eu pagava R$7.000. Só de luz, né? Fora funcionário, aluguel, tudo que é, né? E aí, às vezes, a pessoa fala que é caro para entrar na Junesse. Eu tenho vontade de rir. E eu vou explicar para vocês por que eu tenho vontade de rir. Eu investi todo o dinheiro da minha vida em um único lugar, né? Quando você abre um negócio, as pessoas elas, mas pegar um empréstimo para entrar na Junesse, R$5.000. Oi? R$5.000? Um empréstimo? Você já abriu um negócio de 500 mil, de 100 mil, de 200 mil? As pessoas pegam empréstimo, isso é uma coisa muito natural. E, normalmente, as pessoas não têm 500 mil reais guardados, para poder abrir. Então, elas juntam aqui, juntam ali, fazem, né? Enfim, as pessoas mistificam, acham isso um absurdo pegar R$5.000 para entrar num negócio, né, que você vai pagar no mesmo mês, assim, mas tudo bem. E aí tá, e aí o negócio desgringolou de vez, e foi quando eu conheci a Junesse. Então, eu sou uma pessoa de muita espiritualidade, uma das minhas marcas registradas, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão perceber que eu sou uma pessoa que tem uma fé muito grande, por tudo que eu já vivi na minha vida, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, com 12 anos, de uma forma muito drástica, assassinada. Depois minha avó, 8 meses depois, que era a pessoa que ficava com a gente, ficou só eu e minha irmã, meu pai morava longe. Foi uma vida desafiadora, mas eu aprendi cedo que existia um amor muito grande de um ser maior chamado Deus. E era esse ser que me criou para ser feliz, né? Apesar de tudo aquilo que eu estava vivendo, eu fui criada para brilhar, eu fui criada para manifestar essa glória que está dentro de mim, que é Deus, né? Ele mora em mim, ele não está longe, em outro lugar, em outro, sei lá onde, ele está dentro de mim. E isso foi algo que me sustentou ao longo da minha vida. E nesse momento louco, desafiador, foi com ele que eu falei, é óbvio, né? Porque eu falava com ele o tempo inteiro. Então, me dá uma oportunidade, eu preciso sair dessa loucura, né? Eu preciso ver um horizonte, eu não sabia o que fazer. E pensa só, um casal onde os dois tinham uma única fonte de renda, estava no mesmo lugar, né? Esse lugar quebrou, esse lugar não deu certo. Meu marido não tinha como voltar para o mercado porque ele estava preso na loja, eu não tinha simplesmente como fechar, eu levei 6 meses para conseguir passar a loja, eu dei a minha loja, literalmente, eu não ganhei nada, eu saí com, além de ter investido $500.000 e perdido os $500.000, eu ainda perdi R$300.000, que eu saí em dívida, que depois que eu fechei, que eu estou finalizando o pagamento esse ano, para a glória de Deus. E aí, nesses 6 meses, né, que a gente ficou entre onde eu entrei para a Junesse e até eu conseguir passar a loja, a Junesse foi o presente de Deus, foi assim, foi a resposta de Deus na minha vida. Mas aí como é que foi? Quem te convidou? Então, você conhecia? Era contato quente, contato frio? Como é que isso aconteceu? Foi uma grande... Na verdade, foi uma amiga minha que me apresentou o projeto, a Mariana Jucá. Hoje ela não faz o negócio, mas eu acho que ela ainda volta. Ela passou por alguns desafios na vida que afastaram ela um pouco do nosso projeto, mas ela me apresentou o projeto, ela tinha nem um mês de negócio, então ela não sabia nem falar direito, ela me apresentou, foi muito engraçado, ela me apresentou, eu trabalhei na Mary Kay, esqueci de falar isso, eu trabalhei na Mary Kay, e eu trabalhei na Mary Kay em 2014, então eu morava em Recife naquela época. E por que eu trabalhei na Mary Kay? Ele é um dos motivos que algumas pessoas vêm trabalhar com a gente aqui na Junesse. O meu marido, por ser engenheiro, a gente já morou no Brasil, vários lugares, né? Vários estados do Brasil. Peraí que a mamãe está na reunião, filha. Eu estou com as crianças em casa, esqueci desse detalhe.
E aí, depois que ele foi para Recife, que meu filho tinha um ano e meio, o mais velho, eu senti muita necessidade de voltar a trabalhar, né? Porque eu sempre trabalhei. Então, essa coisa de sair, e aí a gente vai para um lugar, não dá, você fica 6 meses, um ano, não dá tempo de nada, né? E aí eu queria voltar para o mercado, foi quando eu conheci a possibilidade de trabalhar com a Mary Kay. E aí comecei. E eu adorei, porque eu vendia muito, e eu vendia de uma forma muito natural, e eu vou explicar por que isso, a gente vai falar disso. Eu tinha uma energia muito boa, eu amo vender, tá? Eu amo levar a solução para alguém que tem um problema, amo. E se você não ama e está no projeto, já começa aí a dica, aprende a se apaixonar. Aprende, porque eu tenho certeza que você vai deslanchar. Né? A habilidade de venda é algo extraordinário. E eu amava vender, eu vendia muito, porque eu não precisava. Depois a gente vai falar disso, da energia, né, que tem nisso. Então, eu não precisava do dinheiro, efetivamente, eu vendia muito. E aí vim para o Rio de Janeiro, voltamos lá. Quando abriu o negócio, a loja, eu não tinha como trabalhar mais na Mary Kay. Por quê? A Mary Kay, ao contrário da Juness, o negócio não se faz online, se faz presencialmente, né? Então, eu tinha que estar lá, tinha que fazer sessão de beleza, tinha que ser impossível com um bebê recém-nascido, com uma loja, né? Com tudo isso que vocês acabaram de ouvir, sem rede de apoio. Minha sogra faleceu 2 dias depois do segundo assalto da minha loja, tá? Para fechar com chave de ouro o ano, porque realmente aquele foi o ano que eu chamo do ano do furacão, sabe qual é? Katrina passou na minha casa, ficou ali, rodou, levou um monte de coisa, despedaçou, quebrou um monte de coisa para depois a gente reconstruir. Então, foi bem desafiador. E aí, quando eu conheci a Mariana Jucá, era minha cliente da Mary Kay, que foi uma amiga minha que me indicou ela. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu voltei para o Rio. E eu fazia, todo mês eu ia uma vez ao mês, antes de ter neném, antes de tudo isso, né? A gente tem o segundo filho, né? No caso, eu tinha o primeiro ainda. Eu ia uma vez por mês lá no trabalho dela, no centro da cidade, levar os produtos da Mary Kay e fazer e tal, demonstrar lá e tal. Então, ela virou minha amiga e tal, e depois ela virou minha aluna de catequese, porque eu frequentava muito a Igreja Católica, e eu acabei ensinando ela o catecismo, né? Online. E aí, olha que legal, porque essa prática eu já tinha em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, que a igreja me permitiu fazer isso lá. E aí aqui, a vida dela era muito louca, ela não tinha tempo para nada, ela era sombra de um político, literalmente trabalhava com marketing político, e ela não tinha tempo para nada, então ela se matriculava e não conseguia, se matriculava, não conseguia, se matriculava, não conseguia, aí eu pedi permissão, o padre deixou, e comecei a fazer isso com ela 7 horas da manhã de todas as terças-feiras. Então, era isso assim, né? Online, era na época pelo Skype. Então, era assim que eu ensinava para ela. E aí, ela entrou na Jonas e ela que veio me trazer. E quando ela veio me trazer, ela falou assim, amiga, tem um negócio extraordinário, eu sei que você está precisando de grana, ela estava né, já era minha amiga, então ela sabia tudo que eu estava vivendo. E eu não sei te apresentar direito, mas entra aí que eu vou te apresentar pelo Skype. Ela fez 5 apresentações para mim. Só que não foi porque eu não quis ver 5 vezes, não foi isso. É porque ela não conseguia finalizar, ela não conseguia ir para a segunda parte, ela não conseguia pular para a próxima. Porque ou o bebê chorava, ou o bebê cagava, ou o bebê vomitava, ou acontecia alguma coisa. Era uma loucura, que a mãe sabe o que é isso. E com a loja, com tudo, pelo telefone. Porque tudo, eu deixei de ir à loja, mas tudo, toda a parte operacional, quem fazia era eu. Eu pagava funcionário, eu fazia a compra de material, eu fazia as mídias sociais da empresa, eu atendia o cliente de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. O telefone era meu, entendeu? Então, era tudo eu. Só não estava lá, mas era tudo eu. Aqui no background, né? Era a Liliana Santoro. E com o bebê, e com a criança, e sem mão, e sem história, sem ninguém para ajudar, então tudo certo. E foi esse samba do criador. Então, quando ela me apresentou, eu falei, sensacional, só que eu estou ferrada, né? Como é que eu faço para entrar? E aí, tem uma pessoa aqui na sala, que é a minha patrocinadora oficial, né? Foi a pessoa que me ajudou. Andrés Gavioli está aqui, minha linda, minha maravilhosa. Minha comadre, minha grande amiga, minha irmã de alma, ela aí, ó. E falei para ela, olha, eu preciso entrar na Juness, eu preciso começar nesse projeto. E ela me emprestou o cartão para começar, né? No projeto, para comprar um combo grande. E foi assim que eu comecei. Eu comprei o maior combo que tinha. Quando eu entrei, teve o evento do fundador, então eu comprei o combo fundador, que na época custava 7 mil e pouco, sei lá, dava mais ou menos 8 mil reais, eu não me lembro direito, o investimento, né? E eu não tinha nem um puto, né, desse dinheiro para poder entrar, né? Então eu entrei com a cara e com a coragem, até porque eu precisava do dinheiro
urgente. Então, eu entendi que o produto na mão era dinheiro no bolso. E eu ia dar meus pulos, eu ia dar meu jeito. Então, quando as pessoas falam, eu não tenho dinheiro, e aí eu não... E é justamente porque você não tem dinheiro que você precisa de mais dinheiro, né? E aqui a gente pode fabricar o dinheiro, é isso que eu falo para todos os meus prospectos. Aqui você não precisa se descapitalizar. Eu vou te ensinar a fabricar o dinheiro. Gente, no meu primeiro mês da Junesse, eu vendi R$4.000 em produto de casa, pelo WhatsApp. E eu cadastrei 4 pessoas. Como eu não sei me dizer, não me pergunta, porque eu não sei também. Né? Era a próxima pergunta. Mentira. Coisa louco. Eu ganhei de BAC, de bônus de primeiro pedido, eu ganhei R$2.400 de bonificação no meu primeiro mês. Tá bom ou tá bom demais? Para mim estava sensacional, entendeu? E ali eu comecei o negócio, né? Comecei a desenvolver. Então, foi assim que eu cheguei. Pode continuar. Muito bom, muito bom. Então, já chegou, já deu spoiler, já chegou vendendo, já chegou cadastrando, já bateu executivo, já estava caminhando para o Jade, né? É. E aí, como é que foi, assim, esse início? Você entendeu, então, a rede muito rápido. Já tinha a experiência da Mary Kay, né? Não, mas é totalmente diferente. Tem nada a ver absolutamente. Tem nada a ver absolutamente. Eu não entendi a rede rápido, eu entendi a necessidade do dinheiro. Onde me dá dinheiro? Cadastrar, vender, não, é isso que eu vou fazer. O que eu preciso fazer? Era assim. A pergunta que eu fiz para a Mariana foi: o que eu preciso fazer? Ela, você tem que fazer isso, então é isso que eu vou fazer. Eu não queria nem saber. Eu não questionei nada nunca. Nunca questionei nada. Tem que fazer isso, é isso que eu tenho que fazer. Então, eu não entendia o binário direito, eu não entendia. Eu ia embora. Eu não entendia, eu ia embora. Eu levei assim, uns 4 meses para entender o bônus de liderança. Eu lembro que o bônus de liderança, não sabia nem o nome, porque eu não estava preocupada, você está entendendo? Eu estava preocupada em fazer, eu estava preocupada em agir, eu não tinha muito tempo para nada. Então, era só olha, gente, esse negócio é sensacional, ó, tem um monte de jeito de ganhar dinheiro, você vai fazer isso, o produto é incrível, não, você pode trabalhar pelo WhatsApp, pode trabalhar pela internet. Era isso que me interessava. Você não explicava direito. As pessoas, mas eu não sei apresentar, você não precisa saber apresentar. Porque, quer dizer, você precisa saber apresentar. Vou consertar isso, né? Pelo amor de Deus. Você não precisa ser expert no negócio. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa começar. Ninguém Você tinha o principal, né? Você tinha a crença, você tinha o brilho no olho, você tinha a necessidade, tinha a fome. Meu olho tinha um fogo que saía no meu olho, continua saindo, mas eu tinha um fogo no olho que saía, e era isso que chegava até as pessoas. Eu tenho certeza absoluta disso. Me identifico, não entendi nada, vamos embora. Isso aí, André Damasceno, isso mesmo. É isso aí. Então, a crença era muito maior do que qualquer outra coisa. E eu acho que, sinceramente, esse é como falo, o combustível, né? Esse é a energia precursora. É isso que você precisa, é a crença. O principal de tudo. Mas eu não sei que o colágeno tem 12 gramas de colágeno hidrolisado, vitamina C, L-cisteína, niacina, polidextrose, amor. Quem vai te perguntar isso? Cara, como é que você fala para falar do colágeno? Colágeno extraordinário, colágeno fez meu cabelo parar de cair. É isso. Acabou. Entendeu? Mas como é que é a forma? Porque eu sou da área da saúde. Aí, peraí, rapidinho, vamos lá que a gente vai conversar, né? Porque você sabe que eu posiciono uma marca no mercado, eu não sou da área da saúde, né, amiga? Então, eu vou lá ver para você. Pode ficar tranquilo que eu vou te dar todas as respostas. Mas eu nunca deixei... O que mais importa é que o negócio funciona, amigo. O negócio funciona, é isso que importa. Então, é isso que eu falo, sempre falei, né? Eu nunca deixei de vender na vida porque eu não sabia que o produto tinha XYZ. Entendeu? É lógico que eu amo aprender, então eu sempre estou estudando. Agora tivemos um Nara Lux, né? Ontem eu fui visitar uma médica, então é óbvio que eu tinha que saber falar, né? E aí eu fiquei estudando. Antes de até atender ela, fiquei lá ouvindo o treinamento da outra médica, né, que fez o lançamento do Junesse, do vídeo lá, e fiquei lá ouvindo o tempo todo e tal. Mas ela nem me perguntou muita coisa, gente. Eu só falei, isso aqui é sensacional, isso aqui você já viu que esse aqui é antioxidante, maravilhoso. Isso aqui, diminuiu uma queda de cabelo, isso aqui, não sei o que, acabou. Entendeu? Ela nem perguntou mais coisa. É a gente que fica criando um monte de vantagem. A verdade é essa. Bom, então você não teve problema de lista? Não teve problema de convite? Zero lista. Eu tenho nunca zero trava. Vou te dizer por quê. Eu vou cortando, você vê que eu falo pra cacete. Eu vou falar da lista. Você quer que eu fale da lista? Eu vou falar da lista. A lista é o seguinte. Eu comecei... todo mundo que eu vinha na minha cabeça, eu colocava na lista. Eu nunca pré-julguei ninguém. Nunca pré-julguei. Fulano vai precisar, não vai precisar. Vou te dizer por que eu nunca pré-julguei. Se você passasse na frente do meu restaurante, era top o meu restaurante. Eu investi R$500 mil no restaurante, gente. Quem é que se passasse na frente daquele restaurante ia falar, Liliana, eu preciso da Junesse? Você entendeu? Mas me convidaram.
Então, como me convidaram, eu não sei da vida do outro. Você acha que você sabe. Você acha que você sabe. Nem você, amor, se conhece 100%. Imagina você conhecer o próximo, entendeu? Então, a gente acha que a fulana não precisa. Não achem, não julguem. Esquece o julgamento, joga embora o julgamento. O julgamento não serve para nada, só atrapalha a nossa vida, em todos os aspectos. Então, se você se despir do julgamento, você vai voar, porque você vai falar com todas as pessoas. Não é uma ou duas. Não é quem está pobre ou quem está ferrado, como a Liliana, porque ficou falida. Não. É com todo mundo. E é todo mundo. Você não sabe se a pessoa está num momento depressivo na vida dela, isso aqui pode trazer autoestima, pode trazer conexão, pode trazer energia, pode trazer sentido para a vida. Gente, a pessoa pode ser rica, mas ela pode ter isso. Você não sabe se a pessoa odeia o que ela faz e ela só faz por causa do dinheiro. E ela é louca para ter uma transição de carreira, ela não sabe para onde. Ela só não sabe para onde você tem o caminho. Você não sabe se a pessoa odeia o chefe dela, odeia o CLT, odeia estar presa ali naquele movimento, né? Você não sabe se a pessoa até ama o que ela faz, mas ela ganha pouco. E ela nunca vai poder realizar os sonhos dela. Como eu, como assistente social, eu voltei para o mercado de trabalho quase um ano depois que tinha acontecido tudo isso, né? Porque foi uma avalanche de coisas, gente. Foi uma avalanche de coisas, que não dá tempo de contar tudo. E aí eu voltei como assistente social para o mercado. E naquele momento, até antes de falar disso, a gente está no meio de uma promoção, então eu ganhei o chute Força-Fire com 7 meses de Genesse. E tinha o bônus, né? Tinha o bônus. Eu trabalhei até 10 para meia-noite do dia 31 de dezembro. Entendeu? Elvira, Bruno e Mariana. Era o trio Parada Dura aqui comigo, né? Quarteto. Então, eles 4 estavam comigo até o último minuto do segundo tempo para que eu batesse a minha promoção. E eu bati a promoção, eu ganhei lá um valor que eu consegui, meu apartamento ia para leilão, foi para leilão, né? Quase para leilão por 2 vezes. A primeira, a minha família rateou uma prestação, e eu voltei a pagar, e aí depois eu não vou conseguir pagar mais, e aí eu fiquei 3 ou 4 prestações, ia para leilão, eu recebi de novo o oficial de justiça da minha casa 2 vezes. Na segunda vez eu falei, peraí, amigo, vai dar tudo certo. Está tendo uma promoção agora na Genesse, eu vou ganhar essa parada, eu vou pagar essa bagaça. E foi exatamente o que aconteceu. Eu ganhei e eu paguei, e ele não foi para leilão. Então, vocês têm noção do seguinte: você acha que eu tenho vergonha de falar da Genesse para alguém? Em hipótese alguma. A Genesse salvou o meu apartamento. A Genesse me trouxe esperança. A Genesse colocou dinheiro até na minha loja. Eu lembro que teve um dia que meu marido virou para mim e falou assim, eu não tenho R$500 para abrir a loja. Eu chorando, peguei R$500 de venda e dei na mão dele. Eu falei, vai lá, abrir a loja. E eu sabia que o dinheiro não ia voltar, né? Então, porque simplesmente ele não podia fechar. Então, o convite ele está diretamente ligado à sua crença. Se você não tem crença, passa a ter. Houve histórias de pessoas que realmente tiveram a vida delas transformadas por essa ferramenta. E não só a questão financeira, tá, gente? Porque não é. Eu passei muitas coisas. Inclusive, eu fiquei 1 ano separado do meu marido, depois que a gente faliu. Olha quanta coisa. Eu me mudei no meio do caminho para um outro lugar, porque eu não tinha condição de bancar o meu apartamento. Depois que eu paguei, eu saí da Barra, vim para o Recreio, para um lugar mais afastado, mais barato, custo de vida mais barato. E aí eu vim morar aqui, aluguei o meu apartamento para eu não perder esse apartamento efetivamente, né? E vim morar em outro lugar para diminuir meu custo de vida. E eu fiquei durante 1 ano separado do meu marido. E depois desse 1 ano, que foi um momento muito desafiador, eu estava com uma criança muito nova, né? De 9 meses mais ou menos que eu tinha, 9 ou 10 meses, então não tinha nem 1 aninho. 1 aninho, acho que já tinha 1 aninho, sei lá. E um outro de 5 anos e pouco, quase 6 anos. Ficamos 1 ano separados e eu ralando. E ele pirou, porque ele não deu conta. Então, foi muito desesperador, né? E ele, na época, não queria ajuda, etc. e tal. Enfim, foi bem complicado. Depois de 1 ano, ele foi morar com o pai, eu fiquei morando sozinha com as crianças, né? Eu ralando. Eu entrei para essa outra empresa, né? E por isso também fui voltar a trabalhar para o mercado de trabalho. Então, eu voltei, eu me mudei, eu continuei no Genesse, eu continuei meu trabalho. Depois de 1 ano que a gente acabou voltando, né? O nosso relacionamento voltou, graças a Deus. Hoje é outro relacionamento, glória a Deus. Mas ele voltou para o mercado de trabalho há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. E ele mora a 3.000 quilômetros de distância meu.
Então, desde então, a gente se vê uma vez a cada 60 dias, depois uma vez a cada 45, depois uma vez, porque a força a energia é muito grande, né? Então, eu falo tanto que ele vai voltar, que ele vai voltar, que ele vai voltar, está diminuindo essa quantidade. E depois de uma vez por mês, agora ele vem de 15 em 15 dias. Então, Que maravilha. Você vê? Fica o final de semana, sábado, domingo, ele vai embora. E assim foi, né? Porque você imagina uma pessoa que 18 anos da vida trabalhou para uma empresa, depois ele pegou todo o dia da vida dele junto comigo, depositou num lugar, faliu, ele simplesmente não se viu a possibilidade de retornar para trabalhar. Chegou a fazer Uber um tempo, mas ele odiava o que ele fazia, ele era gestor, ele tinha um cargo alto na empresa, né? Enfim, então, de repente, a vida dele virou de cabeça para baixo e ele simplesmente não aguentou o tranco. Porque acontece isso, né, cara? A pessoa reage de uma forma. Então, eu segurei a ponta aqui, ó, né? E a Jonessi, é isso que eu quero falar. Por que eu estou contando essa particularidade que eu nunca conto na minha vida? Né? Só as pessoas mais íntimas que conhecem. A Jonessi, ela foi, além da minha fé, obviamente, mas ela foi algo que me manteve em pé. Gente, teve momentos de eu ir a eventos, de eu não ter dinheiro para pagar a inscrição do evento, e eu... Teve uma vez até que o Bruno, eu cheguei num treinamento, era um treinamento, mas era pago, de alguém que vinha, do Vitor Basílio, alguém que vinha de fora, né? Na Barra da Tijuca. E eu cheguei lá para o treinamento e eu não tinha dinheiro, ou eu pagava o treinamento ou eu comia. E nessa época, eu cheguei a ser secretária do meu cunhado por um tempo. Olha só, é muita loucura. Secretária do meu cunhado por um ano. E porque minha sogra faleceu, lembra? Minha sogra faleceu e ela era secretária dele. E ele me chamou para ser secretária dele, trabalhar 2, 3 vezes por semana. E aí eu comecei a fazer isso pensando assim, pô, ele é médico, eu vou ter vou captar um monte de cliente. E isso aí. E eu vendia muito mais do que eu ganhava como secretária, lógico, né? Eu ganhava muito mais na Junesse do que eu ganhava como secretária. Mas ali, para mim, era um... Ele até ficou com vergonha de me convidar, mas você tem faculdade, pós-graduação? Eu falei, oi? E daí? Qual é o problema? É trabalho. Não vou matar ninguém, né? Não vou roubar? Não, então tá bom, eu tô dentro. Que isso? Entendeu? Não tem isso. E ali foi para mim, ó, como às vezes a gente está num lugar, gente, que é só um lugar de passagem. Ali foi um lugar de passagem. Eu sabia que era para o dia que eu entrar, eu ia sair. Mas teve um dia, num sábado, que eu trabalhei ali, e eu fui direto para essa coisa do Vitor Basílio, e eu não tinha dinheiro para pagar, para comer. Eu tinha já ficado o dia inteiro sem comer. E eu só tinha tomado café da manhã, era já de tarde. Eu cheguei lá, e quando na hora de entrar, eu comecei a passar mal. Aí eu olhei e falei, bom, eu compro alguma coisa para comer, eu entro no treinamento, vou entrar no treinamento, eu vou melhorar. Aí eu sentei, respirei, daqui a pouco aparece meu anjo, Shrek, chamado Bruno Badia, né? Não sei se vocês conhecem ele. Ele é o Shrek, você chama ele de Shrek. E aí ele falou, Leandro, você tá bem? Eu falei, não, tô me sentindo um pouquinho mal aqui. Ele falou, o que foi? Você comeu? Eu falei, claro. Aí ele falou, não, você tá muito pálida. Eu falei assim, cara, acho que minha pressão tá baixando, meu irmão. Pega um sal aí, alguma coisa para mim. Aí ele foi lá e comprou um lanche para mim, gente. Sem saber, né? Eu contei isso para ele 2 anos e meio depois, que eu não tinha nada na barriga. E ele me salvou ali, né? Aí ele comprou um lanche, eu melhorei, lógico, meu problema era fome. E apaguei o ingresso lá do negócio e entrei, porque a minha sede de sair da condição que eu estava era muito grande. Então, eu queria gastar o dinheiro pagando o treinamento, porque eu sabia que eu ia sair dali bebendo daquilo dali e a minha vida ia melhorar. E assim é sempre. Né? Então, eu passei muitos desafios. Então, a Jonessi, para mim, por que eu estou contando todas as particularidades? Porque ela é muito mais do que só o dinheiro. Ela me sustentou durante muito tempo. Essa conexão de estar ali com energia, ouvir, esperança, ver o negócio deu certo, isso era importante para mim, isso me enchia. E isso faz com os nossos prospectos. Então, como você pode tirar da pessoa essa oportunidade? Porque no momento que você não convida, você está tirando dela a oportunidade de ter a vida dela mudada. E você não, anota isso, você não conhece ninguém, absolutamente. Então, convida. Porque você não sabe o que o nosso projeto pode vir agregar. Você só sabe que ele vai agregar. Você só não sabe o quê. Agora, que ele vai agregar, você pode ter certeza absoluta que ele vai. Não tem como. Maravilhosa. E aí me diz uma coisa, tudo que você, né, já falou aqui, e até pelo custo de vida que a gente conhece aqui, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Recreio, né, mesmo que diminuindo, alto, né, com 2 filhos, sem rede de apoio, então colégio, né, entendendo que você fez sempre o Junesse em paralelo, né, até 1 mês e meio atrás, sempre em paralelo. Com 2 filhos, sem rede de apoio, marido longe, até o momento em separada, como é que funciona essa agenda?
Onde é que entra tudo isso? Ah, então, eu penso assim, olha, eu apresento o plano praticamente todos os dias. Não vou dizer que é todos os dias certo, porque não. Mas, às vezes, não significa que eu não tenha convidado todos os dias, né? Boto no online de alguém, mas nem sempre eu consigo apresentar todos os dias por conta das crianças mesmo. Mas isso não é desculpa, viu? Porque eu sempre trabalhei antes deles acordarem, por exemplo, e depois deles dormirem, sempre. Então, assim, a minha agenda, eu monto, quando eu tinha o tradicional, né? Eu montava a agenda, durante ali, qualquer intervalinho que tinha, eu fazia um convite, eu mandava uma mensagem, sempre, sempre. Porque a gente não precisa ter, eu tenho essa hora aqui para trabalhar com a ginástica. Isso é uma doce ilusão. Tem pessoas que têm esse momento realmente sensacional. Hoje eu tenho, hoje eu só faço ginástica. Então, eu só trabalho com a ginástica. Eu tenho tudo isso que vocês ouviram, mais a ginástica, entendeu? Então, eu só faço a ginástica. Mas, aliás, daqui a 2 minutinhos eu tenho que sair. Mas, 5 minutinhos, não vai 5 minutinhos. Antes, o que eu fazia? Eu deixava eles na escola, ia para o meu trabalho. No trabalho, eu sempre falei da ginástica, sempre falei, sempre vendi produto. Eu levava, na época, né, que a gente agora fiz home office 1 ano e meio, mas tirando a pandemia, eu levava os produtos para lá, eu fazia os produtos todo santo dia, religiosamente. Um dia eu levava nara chocolate, um dia eu levava doce de leite, outro dia eu levava o fuse, outro dia eu levava sei lá o quê. Eu fazia na frente das pessoas, eu vendia ali, era uma rede. Eu tenho pessoas do meu negócio que estão na minha rede, que são dali do meu trabalho, que era do meu antigo trabalho. Então, eu sempre falei, intervalo de 10 minutos no meu trabalho, porque eu atendia, eu sou assistente social, eu atendia pelo telefone. E o nosso intervalo era de 10 minutos. Era 10 minutos, eu estava ali, mandando mensagem. Eu estava ali no modo avião, mandava oi, tudo bem, para uma porrada de gente, e depois eu voltava a falar com essas pessoas. Na hora do meu almoço, eu tinha 20 minutos. Então, eu comia e trabalhava, comia e trabalhava. Gente, quando a gente quer sair do lugar, você não tem esse negócio de não tem tempo, não existe falta de tempo. Aliás, outra coisa, existe falta de prioridade. Não existe falta de tempo. E aí, depois que eu saía do trabalho, eu voltava para casa, ainda tinha um tempinho entre o trabalho e buscar eles na creche. Aí eu trabalhava ali, chegava com eles da creche, que é o que eu faço todos os dias, chego com eles da creche, dou banho, fico com eles um pouco, brinco um pouquinho, taranã, e vou apresentar o plano, 8 horas da noite. Quantas das vezes, quando eles eram muito menores, né, que era muito desafiador, e mesmo assim eu apresentava. Mas eu sempre falava, tem umas crianças, tem meus filhos aqui, posso de repente chegar e faço um pouquinho de paciência comigo, tá? Mas, sabe como é que é, né? Fico sozinha com os meus filhos, né? E eu apresentava o plano. Entendeu? Teve uma época, eu acredito que devo ter pessoas aqui que só conhecem o nosso trabalho online, né? Mas o nosso trabalho presencial, porque entraram no meio da pandemia, o nosso trabalho presencial chegou numa época que eu falei assim, cara, eu preciso ir à Open, eu não tinha como ir à Open, porque eu não tinha com quem deixá-los. E eu ainda não tinha condição de pagar alguém. E aí eu pensei, falei, não, eu vou tirar daqui, vou tirar dali, eu vou pagar alguém toda terça-feira para eu ir à Open. A minha Open era cara pra cacete. Entendeu? As pessoas reclamavam, pagavam R$ 25 para entrar, eu não sabe de nada na frente, eu pago 200. Porque para eu estar aqui, eu tenho que pagar os 25, eu tenho que vir de ônibus, eu ia de ônibus, voltava de carona para eu economizar né, na gasolina. Eu pagava uma pessoa para ficar com os meus filhos, entendeu? E assim foi durante 1 ano e meio que eu fiz, mais ou menos. Aí chegou a pandemia, né? Então eu reorganizei e comecei a A trabalhar em pandemia, então, casa. para você foi maravilhoso, né? Estava em Foi casa com as maravilhoso. crianças. Gente, eu bati o Safira 25 ano passado, em junho do ano passado. Junho do ano passado. Como foi isso? Conta pra gente. Foi extraordinário. Naquele mês foi extraordinário, porque primeiro que, quando começou a pandemia, a gente falou, caramba, né? Mas aí logo o negócio se ajeitou. Eu falei, não, para mim vai ser sensacional, porque eu vou começar a apresentar. Nesses primeiros 3 meses, foi muito louco, porque assim, foi extraordinário, porque eu tive a ajuda de uma pregada de gente, né? Assim, muitas pessoas, o pessoal que estava entrando no projeto, todo mundo estava com muita vontade de fazer, com muita vontade, e foi um momento de um boom muito grande, né? A Andréia está aqui para falar, ela estava nesse processo, todo mundo trabalhando, todo mundo se ajudando, todo mundo trabalhando, mas para mim, os 4 primeiros meses da pandemia foi desesperador, porque o meu outro trabalho não tinha como eu fazer com as crianças em casa. Eu atendia pessoas que queriam se matar. Então, como eu vou atender alguém que quer se matar com uma criança gritando do meu lado? Não dá. Simplesmente não dá. Então, o Mais Deus é tão incrível na minha vida que eles reformularam o meu trabalho e eu era a única pessoa que ficava no background. Mas, mesmo assim, eu fazia atendimento. Então, era muito louco conseguir conciliar as crianças, eu ter que fazer comida, porque aí não tinha creche, eu ter que arrumar a casa, aí não tinha ninguém para limpar, eu ter que fazer tudo
sozinha. Meu marido chegou a ficar quase 3 meses sem vir, mas também quando vinha era final de semana e ia embora. Mas eles, no início da pandemia, eles ficam lá, estavam no Pará, enfim, para poder vir. E foi muito louco, foi muito difícil, mas eu tive, é isso que eu quero dizer, o apoio de tanta gente, que eu consegui bater o Safira 25 com o bônus, que pagou mais uma dívida, né? Óbvio, né? Ela vai terminar esse ano, pela glória de Deus. Então, assim, o que eu fazia efetivamente, né? Cara, seus filhos estão brincando um pouquinho, você senta ali e vai. Muitas das vezes, eu estava ouvindo um treinamento, sem sacanagem, eu estava ouvindo um treinamento sentada no chão brincando com eles e com um fone de ouvido no ouvido, para eu não perder aquilo dali. Mas eu precisava também estar com eles. Então, eu fazia... O que eu fazia no início da pandemia? Como o negócio estava ficando muito louco, eu preciso gastar energia com essas coisas. O que eu vou fazer? Aí, no meio do dia, eu corria com eles dentro de casa. No meio do dia, eu corria mesmo, gastava ali. Vamos lá, vamos pular, vamos não sei o que, para ver se eles gastavam energia, porque eles quebraram sofás. Eles fizeram um monte de coisas. Vocês imaginam 2 crianças presas dentro de casa, gente. Um com 2 anos, né? 2 anos e meio, né? Ia fazer 3 ainda. Aí o outro com 6, 7 anos, né, na verdade. E era uma loucura. Eu brigava, uma loucura. E aí eu consegui, então, E aí voltou à escola em outubro do ano passado, né? Mas esse período que foi assim, ajuda total da galera, né? Muitas das vezes eu fiz uma agenda. Como é que eu consegui fazer? Eu fiz uma agenda que em junho, que eu só fiz fechamento. Eu não apresentei o plano praticamente. Eu fazia fechamento meia hora. Eu fiz uma agenda de fechamento. Então, terminava o outro trabalho, a minha agenda era assim, começava 3 horas da tarde, o outro trabalho era até 2h30, 3 horas, mais ou menos. E eu ficava, na verdade, até 4, porque acabava, com a pandemia, acabou zoneando tudo, né? Eu acabei trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, sem dúvida nenhuma, né? Uhum. Como eu e um monte de gente. Então, eu fazia de meia hora. Eu fazia uma agenda, mandava para a Andréia, mandava para as minhas líderes e falou, vai preenchendo aí, quem é que vocês querem que eu vou... Aí uma passava para a outra, meia hora para eu fazer só fechamento. Então, fulano, eu entrava, a pessoa era próximo, assim. Era coisa de louco. Mas foi assim, foi o Safira 25, né? Claro que eu cheguei a apresentar o plano, mas eram poucas as vezes, porque o meu foco no mês do coisa era fazer fechamento. Era ajudar o time a fazer fechamento. Então, eu fiz isso no mês de junho. Né? E depois eu fui organizando para as Opens, né? Mas todos os dias a gente aprende à noite e a gente um ajuda o outro nesse aspecto, entendeu? Bom, e por causa do seu horário, a gente está num momento aí de Safira, né, promoção para bater Safira, a gente está num momento de retomada, todo mundo vem falando disso, né, de retomada, de crescimento. Qual é a sua visão ali para os próximos meses, né, para esse finalzinho de ano aí, e qual é a dica que você deixa para a galera que quer, de fato, transformar a vida, como você está transformando a sua, né? Sim. Bom, a visão que eu tenho da empresa, né, desse ano, é que esse é um ano completamente diferente dos demais. Realmente, a pandemia veio para nos, nesse caso, né, para nos beneficiar, para quem quis colocar a mão na massa, para quem quis sair da zona de conforto, a Ana linda, para quem quer, na verdade, fazer algo diferente, porque você consegue ter 3 convidados em 3 horários diferentes. Você consegue ter pessoas em várias... Eu já tive várias, um celular em um, ou coisa em outro, porque os convidados estão em online diferentes, porque tinham perfis diferentes e eu quis colocar. Então, isso, você tem uma ferramenta, não tem nada que você pode olhar, isso aqui tem negativo, não tem nada negativo. Para o nosso negócio, não tem nada negativo, é tudo positivo. Então, eu olhar e falar assim, o que eu posso fazer para melhorar isso daqui? O que eu vejo é um boom maior para quem quer, realmente. É um boom ainda maior, porque a empresa está numa pegada... essa coisa dos produtos que estão vindo, né, que estão extraordinários. O Lux entrou agora. Gente, eu já vendi quase meu combo inteiro. Não tem como não vender, mas é energia. E assim, o que eu posso te dar de dica, uma coisa que vem me ajudando muito e pode ajudar vocês, o nosso negócio ele é feito de energia. Para mim, são 3 pilares. É espiritualidade. Você não precisa ter religião, você precisa ter espiritualidade, você precisa acreditar em algo maior. Isso, para mim, é fundamental. Isso, para mim, o ser humano ele é feito de corpo, alma e espírito, né? Ele é um ser trino. Então, ele precisa ter essa conexão. Ele precisa trabalhar isso. Se ele não trabalha as 3 áreas, alguma coisa vai dar para trás. E no nosso negócio, como 80% do nosso negócio é energia, e quando eu falo isso, é energia. Eu começo o meu dia rezando e agradecendo. Sempre. Eu começo o meu dia com a minha espiritualidade lá no teto,
Por quê? É a minha energia que vai atrair as coisas boas. É a minha energia que vai atrair as pessoas que eu quero para o nosso negócio. É a minha energia que vai atrair um celular. Ontem, por exemplo, às 7h30 da manhã, alguém virava para mim, eu quero um Lux e um Trunu. 7h30 da manhã, eu acabei de acordar, acordei com a mensagem dessa, foi sensacional. Por quê? Porque eu fui dormir na energia, eu acordei na energia. E a espiritualidade, né? A mentalidade. Então, eu ouço áudio todo dia, desde sempre. Ah, não tem tempo? Tem sim, eu lavo louça, eu ouço áudio. Eu faço comida, eu ouço áudio. Eu varro a casa, eu ouço áudio. Então, eu sou movida por isso. Você precisa estar em movimento. Não existe motivação externa, me desculpe, ninguém te motiva. Ninguém te motiva. A motivação é um motivo para ter uma ação. E aí a terceira coisa é a ação. Então, espiritualidade, mentalidade e ação. Porque você pode ter espiritualidade, mentalidade e não botar a mão na massa. Realmente nada vai acontecer. O milagre ele só acontece quando você faz a sua parte. Deus faz tudo que você não pode fazer. Mas a sua parte ele não faz, amor. E aí tem que botar a mão na massa. Tem que botar a mão no telefone, melhor dizendo. Mão na massa aqui, mão no telefone. É o WhatsApp, é o WhatsApp. E aí, a dica que eu dou é o seguinte, tem pessoas sedentas nesse planeta atrás do nosso projeto. Open your mind. Abre a mente. Entra no Instagram, entra no LinkedIn, entra onde você quiser, vai na sua lista de novo, fala com aquelas pessoas lá de trás, que você ainda não falou, que agora sua energia está maior, que agora sua crença está melhor, porque agora tem uma novidade para falar, que é o Lux, porque agora a empresa está crescendo ainda mais. Então, o que eu vejo é muito crescimento, é uma oportunidade extraordinária que na minha vida eu nunca vi igual na Junesse, que a gente está vivendo nesse momento. Porque agora a gente aprendeu a trabalhar no online e a gente está fazendo muito bem isso. Entendeu? Então, você precisa aproveitar esse momento e fazer uma agenda produtiva. A mão na massa é a agenda produtiva. E o que é agenda produtiva? É estabelecer ali, né? Aqui eu tenho 10 minutos, aqui eu vou fazer convite, aqui eu vou fazer sei lá o quê. É colocar a Junesse dentro da sua agenda. Todos os dias. Todos os dias. Sábado e domingo inclui todos os dias. Eu trabalho todos os dias. Sendo muito honesto para vocês. Eu só não trabalho se eu estiver doente. E mesmo assim, doente, eu também trabalho. Mas só se o negócio não estiver muito ruim pro meu lado. Eu fiquei quase 15 dias sem poder apresentar por causa do negócio da boca que eu te falei, né? Tive um problema no dente. E no desespero, agora que me coçando, né? Mas, ó, WhatsApp. Ó, eu vou falar para vocês, hoje é dia 16. Eu vendi mais até ontem, em 15 dias, do que eu vendi o ano inteiro. Caraca. Mesmo sem 10 dias sem falar. Eu já vendi quase 7 mil reais de produto. Em 15 dias. 15 dias, né? Que eu vendi mais do que os outros meses. Olha isso. Porque a crença cada vez vai aumentando, e o negócio vai melhorar cada vez mais. Não tem dúvida. Maravilhosa. Então, gente, eu preciso liberar a Lili agora, que ela precisa levar as crianças na escola. O que eu recomendo para você que chegou há pouco tempo eu vou botar isso no YouTube, depois eu vou divulgar nos grupos, assistam. Assistam, porque a história é maravilhosa, a energia dela é surreal, e assim, é um tapa na cara da sociedade. Se você acha que não tem tempo, se você acha que não tem, ele vai te dar um tapa, tá? Então, se você precisa que alguém tome uma chinelada, depois encaminhe esse vídeo para as pessoas. Lili, obrigada demais pela sua participação. Eu aprendo comigo mesmo. A primeira pessoa para quem eu falo sou eu, viu, gente? Meu pequeno acordou. Deus abençoe vocês muito. Ai, que delícia. Meu beijo, neném. Deixa eu tirar uma foto da gente. Vamos tirar. Deixa eu abrir aqui. Quem puder abrir a câmera agora para a gente tirar uma foto rapidinha, para a gente poder liberar a Lili. Vamos lá. 1, 2, 3 e... 3. Obrigada, meu amor. Um beijo enorme para você. Fica com Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, queridos.